Ok, pessoal, a gente vai voltar à máquina de estados, tá? Eu já havia avisado para vocês que esse nosso sistema em que a memória de estados é feita com flip-flops e a gente faz a lógica do próximo estado e, portanto, dos Ds ou dos Js do flip-flop e lógica de saída, é um esquema que rapidamente se torna muito complicado, né? Lembre-se que a gente ficou aí, eu fiquei insistindo para vocês fazerem um problema que tinha apenas, no fim das contas, 5 variáveis, né? E se o número de estados começa a aumentar, o número de variáveis começa a aumentar, rapidamente fica maior do que isso. Então, a gente vai, nessa aula, fazer o seguinte. Eu disse que quando tínhamos a porta NAND ou a porta NOR, nós podíamos fazer qualquer lógica. E, no entanto, a gente não ficou fazendo lógica com porta NAND e NOR. A gente usou blocos básicos que eram multiplexadores, decodificadores. Nós vamos voltar a usar aqui hoje como blocos básicos para construir sistemas mais complexos. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Nós já temos blocos básicos que são máquinas de estados específicas, os contadores e os registradores de deslocamento. O que a gente vai fazer então é usar esses contadores, fazer uma lógica em torno deles para que eles implementem a máquina que nós queremos. De certa forma, vocês já fizeram isso, né? Inclusive fizeram no teste 4, quando havia uma questão de fazer um contador que passava por um regime especial de contagem, né? Ele pulava alguns estados, ou ele andava para trás, etc. E, na verdade, é isso que nós vamos fazer de maneira mais sistemática agora. Ok? E na última aula a gente vai dar o último passo e deixar essa máquina ser, de certa forma, programável. Ela vai ficar bem flexível. Se eu quiser agora implementar uma outra memória, uma outra máquina de estados, eu só preciso trocar o conteúdo de uma memória. E como eu já disse para vocês, nesse momento a gente está se aproximando da fronteira aí do hardware e do software, né? O nosso hardware vai ser programado por informações que estão numa memória, não é essa memória de estado. Vai ter uma memória aqui que vai controlar essa lógica, certo? Mas isso é assunto da aula que vem. Vamos para um problema aqui, ah, que é um problema que está no livro do Zelenov, que é um problema interessante para mostrar isso, que é um problema relativamente completo, que ele mostra como essas máquinas de estados rapidamente se tornam difíceis de fazer apenas com flip-flops. Ok? É um controlador de um CD player. Então, verdade que vocês provavelmente não usam mais CD player, eu sei que eu não uso, mas vocês devem se lembrar como é que ele funcionava, né? Um toca-disco normal. Então você tinha, ah, aqui está de uma forma simplificada, mas você tem esse controlador, que é uma máquina de estados que tem muitas entradas e algumas saídas. As entradas dela tem um sensor dizendo que tem um CD presente. Tá? Com isso ele sabe se ele pode começar ou não a tocar a música. Do receptor de controle remoto, por infravermelho, ele recebe entradas, né? Para abrir a bandeja, para fechar a bandeja, para tocar e para parar. Ele tem um controle muito, né? Ainda muito simples esse aqui. Não tem avanço rápido, avanço pular para a próxima faixa, nem avançar, nem acelerar a faixa. O que eu quero dizer com isso aqui? O controle remoto lança um padrão de luzes, tem um módulo receptor de controle remoto que identifica aquele padrão de luzes em infravermelho e gera essas saídas, né? Geralmente não dá para ver nada na saída do controle, você vê que ele tem um pequeno LED na saída, mas é um LED infravermelho, ele não é visível. É, Você pode tentar uma coisa interessante, que é observá-lo pela câmera do celular enquanto você aperta os botões. A câmera do celular, o sensor de silício lá, o sensor óptico, não tem exatamente a mesma resposta do nosso olho, ele é mapeado para ficar mais ou menos parecido, mas tem essa característica curiosa, você consegue ver a luz saindo provavelmente, né, dependendo do modelo do celular, mas é muito comum que consiga ver. Seja como for, ele também tem a bandeja, também recebe entradas e saídas, ou seja, a máquina gera um sinal para que a bandeja se abra, né, faça um eject. Ela responde dizendo que foi aberta, porque isso é uma questão mecânica que leva tempo, né? Você manda um sinal para recolher a bandeja, ou seja, fechar, ela responde que recolheu. Ele também imagina que você manda um sinal para o motor
começar a girar o disco. O motor responde que chegou na velocidade correta. De novo, isso aqui está simplificado. Como vocês podem imaginar, o disco, tá? É uma enorme espiral, né? De furinhos no CD que fazem que a luz, quando incide ali ou passe direto para o sensor, seja desviada. Então, como eu falei, é uma espiral, o que significa que a velocidade que você tem que rodar isso para manter um fluxo constante de dados não é igual. Então, não tem esse negócio de uma velocidade só. Motor ligue aí e o motor avisa que ligou, mas aqui está simplificado. Tá? E, finalmente, ele imagina que eu tenho um comando aí, uma saída ler, que avisa o leitor óptico comece a interpretar aí os uns e zeros para começar então a codificar aquele som e tocar, né? Então veja, nós estamos falando de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito entradas. Lembre-se, as lógicas de transição dependem da entrada e dos estados. Nós nem vimos quantos estados temos ainda, né? Então veja que já é um projeto meio assustador de se fazer com flip-flops. Vamos pensar num diagrama de estados. Mas eu já vou usar o diagrama de estados pensando no contador. Tá? Aqui estão meus estados. Eu então precisei de 8 estados. Então veja, se eu fosse fazer com flip-flop, seriam mais 3 variáveis de estados. Eu falei que tinha 8 variáveis de entrada, não é isso? Então toda a minha lógica, a princípio, depende de 11 variáveis. Imagina fazer isso com simplificação via mapa de Carnot. Isso não é razoável. Então eu vou pegar um contador que conta em 4 bits, tá? E veja que então eu vou organizar os meus estados, atribuí-los de forma que a contagem seja a coisa mais comum, tá? Porque isso vai simplificar a lógica. Então, de 0 eu vou para o estado 001, de 001, mais normal é que eu vou para o estado 0010 e assim por diante. Se eu estivesse usando um registrador de deslocamento, provavelmente eu começaria com o estado 0001, porque não adianta ficar deslocando zero, ele não vai para lugar nenhum. Provavelmente o próximo estado seria. Aqui seria bom usar o registrador de deslocamento, né? Porque eu posso sair daqui para cá com o deslocamento à esquerda, que é o que o meu registrador normalmente faz. Mas aqui estamos falando de contadores. Então vamos ver qual é a lógica desse diagrama, né? E depois a gente vê qual é a ideia de implementá-lo com contadores. Eu começo no estado inicial, enquanto não há CD, né? Primeira coisa aqui, não há CD, eu fico no estado que fica esperando a porta, a bandeja ser aberta. Enquanto não tem nenhum CD e o usuário não pediu para abrir a bandeja, não tem muita coisa que eu possa fazer, não é isso? Vamos imaginar então que não tinha CD, o usuário apertou o fez o comando de abrir a bandeja no controle remoto, eu vou para um novo estado em que eu vou ligar, né, a saída EJ. E o Zelenovski usa na notação dele essa notação que é um pouquinho diferente da que a gente usa. A gente fica escrevendo EJ igual a 1, EJ igual a 0 dentro dos estados. Como eu tenho muitas saídas, isso ia começar a ficar complicado. O que ele quer dizer é J, seta para cima e seta para baixo. Ele está querendo dizer o seguinte: quando eu chegar aqui, eu subo EJ. Então seria igual a dizer EJ igual a 1. Ao mesmo tempo, ele está dizendo quando eu sair aqui, eu abaixo EJ. Então eu estou querendo dizer que quando eu não estou aqui, a menos que haja um outro comando EJ, aí um outro sinal EJ, em todos os outros ele é zero. Tá? Então estou simplificando aí a minha anotação. Então esse EJ seta para cima, seta para baixo, significa EJ sobe quando eu estou nesse estado e cai quando eu saio dele. Tá? O que eu estou esperando aqui? Eu mandei a bandeja, o motor da bandeja ser ligado e estou esperando a bandeja me dizer que abriu. Tá? Enquanto ela não me diz que abriu, eu fico esperando ela me dizer que abriu, abriu, eu venho para cá. E agora eu fico esperando que ele feche a bandeja, certo? Enquanto ele não fechar a bandeja, não tem muito o que fazer. Uma vez fechada a bandeja, eu fico esperando aqui para ver, é controlado aqui pelo RCD. Vamos lembrar quem é RCD? É o sinal de que a bandeja fechou. Lembra? Eu mandei fechar a bandeja e fico esperando o sinal de que a bandeja fechou. E volto para cá, porque nada me garante que o usuário não abriu e fechou e não colocou disco nenhum. Então eu posso ter voltado para a mesma situação. Ele fechou a bandeja, não tem nenhum disco, eu começo tudo de novo. Certo?
Então, esse é meio que a linha, a rotina, né? Veja como a gente está se aproximando do software. Essa é meio que a rotina normal é a primeira rotina dessa máquina para colocar o CD, e agora essa é a rotina que executa esse CD. Uma vez que tem CD, isso, eu estou aqui, eu fico esperando ou ele mandar abrir de novo, porque ele mudou de ideia, não quer tocar esse CD, quer tocar algum outro, ou já terminou de tocar esse CD, ele quer tocar, ou ele apertar o play. Então, se ele apertar Open, eu vou para aquela situação de mandar abrir a bandeja. Se ele não apertar o Open nem o Play, eu fico parado sem fazer nada. Se ele não apertou o Open e apertou o Play, eu venho para cá, certo? Aqui eu tenho que fazer o quê? Mandar começar o motor a girar o CD. Então eu subo essa saída MT. De novo, mesma coisa, ela só sobe aqui e cai quando eu sair daqui. Eu fico parado aqui até o sinal de que o giro do CD chegou na velocidade certa. E uma vez chegando na velocidade certa, a última coisa que eu vou fazer, eu dou o sinal ler. Então ele começa a tocar, começa a interpretar aí o programa, né? O programa que eu falo, o programa musical. Veja que eu falei que MT subia e descia aqui, mas observe, é claro, o motor tem que continuar funcionando. Então eu coloco um outro MT subir e descer aqui para lembrar que aqui MT continua subindo. Eu poderia também dizer MT sobe aqui, não ia ter essa setinha, não ia ter nenhuma informação aqui, porque se eu falei que ele subia, não falei nada, ele continua subindo, e eu ia descer MT aqui apenas, certo? Ia colocar um MT para baixo. Poderia fazer dessa forma também. Alguém tem algum comentário sobre o diagrama? Está claro que esse diagrama responde o problema? Então, como eu disse, nós vamos fazer com um contador. Então, como ele tem basicamente duas rotinas que eu chamei, né? A rotina colocar um CD novo e a rotina tocar o CD que está lá, eu vou fazer uma contagem, olha como os estados são de contagem, né? 0, 1, 2, 3 aqui, e um salto para contar aqui 4, 5, 6 e 7. Ok? Então está bem claro que o normal. Por que isso é bom? Porque a única. Eu só preciso controlar o enable e o sinal de salto. Isso? Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Está aqui meu contador, estou usando 74161. Ele tem 4 bits, mas eu acho que eu só uso 3, né? Então vai ficar um sim. Clear assíncrono, o que quer dizer o clear assíncrono? Se eu apertar clear, imediatamente eu passo para o estado 0000. Load síncrono, o que quer dizer load síncrono? Se eu acionar load, vejo que ele é ativo baixo, então acionar load é levar para zero. Na próxima subida do relógio, o relógio não está representado aqui, mas evidentemente tem um relógio, ele, uh, ele vai carregar os valores DCB e A. Okay? Então ele pula para o estado dado por DCB e A. E ele tem dois enables, certo? Mas no meu problema, como ele vai ser um contador só, ou ele vai contar ou não vai contar, eu já juntei os dois aqui e coloquei uma variável enable. O load tem prioridade sobre o clear, tá? Então, se houver load e clear ao mesmo tempo, o load tem prioridade. E o que eu vou fazer agora? Em vez de usar flip-flops, fazer toda a transição de estados para aqueles 3 flip-flops e com 8 variáveis de entrada, que ia ficar super complicado, eu vou usar esse contador, vou simplesmente definir quando ele conta e quando ele não conta, através dessa variável enable, quando que ele dá load, quando ele não dá load, e se eu preciso dar clear de vez em quando. Tá? E vou definir, claro, quando ele der load, o que ele vai carregar, da onde, que estado que ele vai. E dos estados aqui, eu faço uma lógica para determinar as minhas saídas. Ok? São várias, né? Observem, eu vou insistir nesse ponto, a gente está se aproximando da programação, né? Ou seja, esse contador vai contar, exceto quando eu der uma instrução de salto, né? Não é assim que a gente faz no programa, veja como é que está. O hardware está se unindo ao software. Eu vou, em algumas situações, dizer para esse hardware, não, você vai saltar para um ponto específico, em vez de continuar contando normalmente. Ok? Detalhes, vamos ver como é que é isso. A gente vai ter que definir, ele basicamente vai ou contar, ou não, ficar parado, ou vai carregar um novo estado, né? Vai dar um salto. E a gente tem que definir isso de acordo com aquele diagrama. Vamos lá? Agora a gente vai transformar esse diagrama nessa tabela aqui. E veja, pode parecer que está complicado, mas lembre-se da alternativa, que era então definir estados
3 variáveis de estado, a partir do próprio estado, quer dizer, definir o estado seguinte, a partir do próprio estado, e de mais 8 variáveis. É uma tabela bem mais complicada. Aqui está relativamente simples. Aqui estão meus estados, e olha como é relativamente simples fazer isso. O meu reset vai me trazer para cá, não preciso representar. Quando é que eu conto e quando é que eu carrego? É isso que eu tenho que definir. Bom, vamos ler aqui. Eu carrego quando o CD é zero. Por que eu digo carrega quando o CD é zero? Porque ele pula de 0, 0, 0, 0 para 0, 1, 0, 0. Tem que fazer isso via load. Tá? Então, ele dá um load. Quando ele der load, o valor do load é 0, 1, 0, 0. Ok? Você lê do diagrama, parece que está errado aqui. Eu não conto sempre, né? Isso aqui parece que eu conto sempre. Ué, se eu conto sempre, eu não vou dar load nunca. Eu deveria ter dito aqui CD, né? Desculpe. CD, que é... Está aqui no meu diagrama. Eu conto quando CD é 1. Por que que eu fiz isso aí? Simplifica, né? Se eu puder dizer que contagem é 1 nesse estado, é mais fácil do que estar ligado à variável CD. Mas por que que eu posso fazer essa simplificação? A resposta está aqui. Porque o load tem prioridade? Isso, porque quando eu posso deixar contar sempre igual a 1, porque quando eu der um load, o load tem prioridade, tá? Isso simplifica a minha lógica. Eu vou fazer esse truque de novo daqui a pouco. Ok? Vamos para o estado 0001. Eu estou aqui. Quando é que eu conto para passar para o estado 0010? Quando eu tenho OP barra PL. Mas veja, eu fiz o mesmo truque de novo. Eu coloquei só PL, né? Porque quando o OP for 1, eu vou dar load e carregar o estado 0101. Então, eu não precisei, assim como eu não precisei colocar CD aqui, eu não precisei colocar o OP barra aqui. Certo? Vocês estão vendo que é a mesma lógica? Então, eu só conto com play, ou seja, nesse estado eu vou habilitar a contagem se play for 1 e vou habilitar o salto se OP for 1. Ok? Naturalmente, se eu não der nem PL nem OP aqui, eu vou ficar parado, porque eu não estou nem habilitando nem saltando, eu vou ficar no mesmo estado, portanto, eu estou implementando esse negócio aqui. Certo? E aqui, de fato, eu nunca vou ficar parado no estado 0000, porque ou CD é 1 e eu vou saltar, CD é 0 e eu vou saltar, ou eu vou contar, mas é isso que diz meu diagrama, né? Veja que eu não fico nesse estado aqui. Por quê? Tem duas possibilidades. Ou já tem CD, eu vou passar então para procedimento para tocá-lo, ou não tem CD, eu tenho que ficar esperando ele abrir a tampa, né? a bandeja. Ok? Precisamos de. Deixa eu fazer mais um que não tem load, né? Veja esse estado aqui, 0010. Nesse estado, ou eu permaneço aqui, tá? Ou eu vou para o estado seguinte da contagem normal com MOK. Então, eu digo que eu conto com MOK, certo? Quando MOK é 1, eu faço uma contagem. Quando MOK é 0, eu não faço contagem. E eu nunca carrego. Tá vendo? Não tem nenhum salto saindo desse estado aqui. Correto? Já que eu nunca vou fazer um load com salto, eu não faz nenhuma diferença o que eu colocar lá no ABCD. Isso pode simplificar a minha lógica. Okay? Por isso que tem esses don't cares. E eu acho que eu cobri a forma de preencher o resto desse diagrama. Certo? Alguém tem algum comentário ou dúvida? Depois passem aí linha por linha. Tem muita informação aí, tá? E veja se vocês concordam com essas variáveis. Então, veja, eu saí daquela confusão que eu ia ter 8 variáveis de estado e 3 entradas, então fazer uma função de 11 variáveis para fazer duas funções só. Na verdade, são 6 funções, né? Mas a gente vai ver que o ABCD aqui é muito simples. Fazer 6 funções, mas duas um pouco mais complicadas, e elas dependendo basicamente de uma variável só, tá vendo? Está muito simples. Ok? Está bastante simples. Certo? Como essa variável contar, né? Esse estado, essa saída da minha máquina que vai permitir eu contar e, portanto, seguir o diagrama. Ela depende, cada hora, de uma variável diferente. É natural pensar em implementar essa função por MUX, né? Eu posso controlar pelo estado e de acordo com o estado, o MUX seleciona um desses objetos. Mesma coisa para o load. Vamos fazer isso? Está aqui um MUX 8 para 1, controlado por QC, QB, Veja, eu não uso QD, né? Então, MUX 8 para 1, controlado pelo meu estado. Em cada estado, ele vai definir, aqui o meu enable vai definir de acordo se eu vou contar ou não.
Então, se eu estou no estado 000, eu devo contar sempre. Lembra que tem aquele truque, porque o load vai ter prioridade, mas o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho que contar sempre. Então, coloco um aqui, né? Coloco um nível lógico alto aqui. Poderia fazer aquela setinha também. Já no estado 1, eu vou contar de acordo com play. Então, eu seleciono o play na saída. Tá? E assim por diante. O resto eu copiei daqui. Certo? Resolvido sem nenhum mapa de Carnot, sem grandes complicações, uma das nossas funções, que é a função contar. É claro que a função load é exatamente o mesmo tipo de problema. Para cada estado, eu vou selecionar uma dessas variáveis. Então, naturalmente, vamos usar um outro múltiplo para fazer o load, tá? Só que lembre-se, o load é ativo baixo, tá? Tem que inverter, não esqueçam disso, tá? Mas, tudo bem, uma inversora não é tão complicado de fazer. E aqui eu copiei direto aqui também, né? Barra CD, OP0, ST 000 e RCD. Ok? Resolvido. Falta DCBA. Aqui, como é uma série de zeros e uns e uma opção de don't care, provavelmente é melhor usar portas lógicas, tá? Veja que, naturalmente, como eu nunca uso o QD, é claro que eu nunca vou carregar nada diferente de zero no QD. Eu não preciso carregar nada diferente do zero no QD, então nem fiz o mapa aqui. D igual a zero, tá? Veja também que, por coincidência, o B só tem zeros e don't cares, ó. Estão vendo aqui? Então, naturalmente, B também é zero. Então, das 6 funções que eu vou precisar fazer, duas eu usei 2 MOOCs, duas foram trivializadas, né? D é zero e B é zero. Só sobraram as outras. Aqui, realmente, C, né, que é esse bit aqui, varia entre 0, 1 e don't care. Mapa de Carnot, não ficou tão complicado. C igual a barra QB. Lembre-se, eu insisto nesse ponto, é muito fácil voltar e ver se está certo. C é 1 toda vez que QB é zero? Sim, sim. Don't care, então sim. QB está aqui, né? E você vai checando. Ok? Não garante, claro que você pode checar errado, mas tem uma chance de você descobrir algum erro. Finalmente, A, que é esse último aqui, ficou um pouquinho mais complicado, né? Os don't care não me ajudaram, eu fiquei com esse par aqui, ficou QC barra QA. Muito simples, né? Então veja, está tudo feito. Agora é só juntar todas essas coisas, né? Colocar no meu contador. Ah, falta a lógica de saída, que deve ser a próxima coisa. É isso, a lógica de saída. Como eu tenho uma porção, já o problema contrário, né? Eu tenho uma porção de saídas diferentes, o mais fácil é usar um decodificador. Eu vou jogar meu estado aqui, ele vai acionar uma dessas variáveis, eu vou pegar a saída que eu quero. Então, por exemplo, por que que eu tenho RC aqui? Está de trás para frente, né? Esse é o zero. Eu não levanto nenhuma saída no estado zero, então não ligo em lugar nenhum. 0, 1, 2, 3. O primeiro é esse aqui, ó. Tá, tá errado aqui, tá, gente? Olha só. Pensando que aqui é o zero, o MT vai subir no 2 e no 3, estão vendo? Ó, MT e MT. Então eu tenho que. Esse ou que eu fiz aqui deveria estar entre 2 e 3, tá? Tá errado aqui. Vou fazer uma errada. Ok? Lê vai ser só no 3. Então, na verdade, tudo tem que vir para baixo, tá? O ler tem que estar aqui e o ou das duas tem que estar aqui embaixo, entre essas duas, certo? O EJ é o estado 5, está aqui, e o RC no estado 7, ok? Então, tá resolvido também a lógica de saída. Mais fácil que usar flip-flops e lógica, né? E portas. Só tem mais uma preocupação. As saídas do contador podem ter transitórios quando mais de um bit muda, tá? Em outras palavras, quando eu passo, por exemplo, daqui para cá, 0001 para 0010, ele pode, eu não sei exatamente, pode acontecer dele passar de uma maneira intermediária, né, num transitório pelo 11, por exemplo, ok? E eu não quero. Alguma hora ele vai chegar isso é da lógica interna do jeito que o contador foi feito. Alguma hora ele vai chegar no valor correto. Então, eu posso não me preocupar muito com isso. Vai depender da seriedade, vamos dizer assim, da minha aplicação. No caso, como tem coisas como mandar o motor ligar, é melhor só fazer isso quando for a hora de fazer mesmo, né? Então, eu preciso garantir que eu só use essas saídas quando, de fato, estiver estabilizado. Para fazer isso, eu vou usar LETs D na lógica de saída, acionados pela borda de descida e não de subida, né? O contador fica acionado pela borda de subida e os LEDs pela borda de descida. O que vai acontecer nesse caso?
Na subida do relógio, eu defino corretamente o primeiro estado, pode ter algum glitchzinho, algum transitório, mas até passar metade do período e o relógio cair, eu já vou ter estabilizado. Quando o relógio cair, eu atualizo os estados corretos na saída, certo? Então tá aqui meu diagrama completo. Veja, não usei nenhum flip-flop. Quer dizer, usei aqui, né, só para saída, só para não ter glitches na saída. Mas observem aqui como é que ele funciona. Está aqui meu contador, é o coração aí do meu sistema, né? O reset me leva para o estado zero, ele dá um clear assíncrono, e eu estou implementando aquela lógica. O load vem de um MUX, né, controlado pelos estados, de acordo com aquela nossa lógica. Pode olhar. Olha aqui, D0 é CD barra. Por que D0 é CD barra? Porque aqui, ó, CD barra é a primeira entrada do meu MUX. Por que é a primeira entrada do meu MUX? Porque quando eu estou no estado zero, eu vou fazer load se CD for zero. Okay? Então, se eu tiver no estado zero, eu vou selecionar D0 para a saída, que vai ser meu load, e essa saída é CD invertido. Lembre-se, o load é ativo baixo, já tinha avisado isso, eu preciso inverter a saída desse MUX. A contagem vai sair de outro MUX, também controlado por ABC, certo? Veja como eu usei 1 aqui, né? Lembra do meu a primeira contagem valia 1 aqui, porque eu sempre vou contar. Na verdade, não é sempre, porque quando der load, o load vai ter prioridade, mas para simplificar a lógica, eu coloquei 1. Então, isso aqui virou o meu VCC aqui, certo? Daqui, a gente decodifica o estado e gera as saídas. Vamos ver se aqui está certo, né? Aquela minha saída MT, eu tinha dito que estava errado aqui, não deveria ser 3 e 4, mas sim 2 e 3. E de fato é, ó, tá vendo? Em vez do ou, o que eu estou usando aqui? Uma NAND com as entradas invertidas, né? Então, naturalmente é igual ao meu outro. Né? Então, eu estou implementando aquele diagrama. E aqui, em vez de pegar as saídas diretamente daqui, eu fiz aquele truque, passei por uma série de flip-flops desses. Quando, veja a inversão do relógio, quando o relógio sobe, eu atualizo meu estado. Quando o relógio cair, já deu tempo desse estado estar estável, as minhas saídas estão corretas, não tem o perigo de eu acionar RC ou MT, principalmente, que liga o motor, né, de maneira incorreta. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Então vejam, a vantagem desse sistema é que você ah, usa sempre o contador, poderia também ser o registrador de deslocamento, como eu falei. Aliás, é um bom exercício fazer isso com o registrador de deslocamento, tá? Aí, naturalmente, como eu falei, o mais natural era não ter o estado zero, porque não posso ficar andando com zeros, né? E ter deslocamentos à direita ou à esquerda, nessas duas linhas aqui, e saltos, continua havendo saltos, né? As minhas variáveis agora passam a ser se eu desloco para a direita, desloco para a esquerda ou salto. Okay? Um pouquinho mais complicado porque passa a ser 3. O resto é igual. Certo? Ah, então, qual é a vantagem disso? Eu não usei uma lógica complicada usando flip-flops independentes. Tá? A outra alternativa seria pegar esse cara aqui, ó, ter uma lógica extremamente complicada, tá? Que depende dos 6 entradas dele e depende de todas as variáveis possíveis. Olha quantas variáveis eu tenho. Né? Imagina fazer a lógica e simplificar essa lógica. Então ficou muito mais simples. Ok? Qual é o próximo passo? A gente quer deixar ele mais flexível. Vamos dizer que amanhã eu quero mudar esse diagrama. Né? Do jeito que está aqui, eu tenho que sair mexendo nessas funções load e clear. Seria muito melhor que eu fizesse o seguinte. Está aqui meu contador, ele vai em algumas horas fazer um load, algumas horas fazer uma contagem. Eu poderia deixar esses comandos load e enable numa memória, ler essa memória de acordo com o meu estado, e a vantagem disso é que eu só preciso trocar o conteúdo da memória para fazer outra coisa. Naturalmente, o conteúdo dessa memória são instruções para que ele conte ou salte
De novo, mais uma vez, a gente está chegando no processador, né? Tem aí um pequeno, nano, vamos dizer assim, processador, né? Um processador muito simples, que só tem duas instruções, saltar ou contar. Ok? Isso aí eu pretendo ver na aula que vem, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Façam isso, é um bom exercício, tá? Duas coisas para vocês fazerem aí. Eu não fiz toda essa tabela a partir do diagrama, eu só fiz o 0, 1 e o 2, tá? Façam os outros, veja se vocês concordam, se vocês entendem quando que é para contar, quando que é para carregar, e se eu for carregar, o que que eu vou carregar. Se eu não for carregar nunca, vai tudo do onde quer. Tá? Acompanhe como é que eu cheguei a essa lógica, tá? O resto está mais ou menos feito. Professor, Alguma questão? Pois não? nesse último bloco aí, flip-flops dele, tá usando quatro flip-flops, isso é? É para pegar, calcular as quatro saídas, né? Veja, tem nada a ver com estado. Eu só estou querendo manter, é o uso mais comum de registradores, tá? De flip-flops D, é manter um valor armazenado até eu ter certeza que ele está correto, ok? Então, por que eu não coloquei direto? Podia cortar isso aqui, tirar RC direto de Y7, J direto de Y5, etc. Podia, mas eu expliquei por que que não dá para fazer isso, tá? As saídas do contador podem ter transitórios. Então, na hora que ele sai aqui do 0001 para 0010, ele pode mudar esses bits um de cada vez e passar pelo 0011. 001 liga o motor, por exemplo, e não tem nada a ver. Indo daqui para cá, eu não tinha que ligar o motor. Tá? Aí tudo bem, eu vou ligar e desligar. Mas isso pode ser inconveniente. Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu vou usar um truque bastante conhecido nessa área. Vou usar a borda de subida para calcular o novo estado, dar tempo para ele se estabilizar e vou calcular a saída correta na borda de descida, tá? Que até aí já passou aquele transitório, se tiver algum transitório. Então, isso aqui é para limpar essas saídas, tá? Não tem nada a ver com os estados, não. Os estados estão definidos pelo contador. Entendi, valeu. Mais alguma questão, gente? Bom, se vocês não têm outra questão, eu vou baixar a nossa lista. Vou parar a nossa gravação.